Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra para o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Abra sua Bíblia no capítulo 4 desse Evangelho, onde encontraremos outra conversa de Jesus muito conhecida. Esta é uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Eles se encontraram no centro de Samaria, junto a um poço, o Poço de Jacó, na cidade de Sicar. Os primeiros 26 versículos desse capítulo registram este encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Mas bem interessante é que o apóstolo João precisou de outros 42 versículos para contar a resposta de Jesus e dos apóstolos a esta conversa. Acompanhe comigo a leitura do texto que vai do versículo 1 ao 26 do capítulo 4 do Evangelho de João. Diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Este diálogo é impressionante. Naquela ocasião, as pessoas estavam deixando de buscar e ouvir João Batista e buscando Jesus. E por isso Jesus partiu para Samaria, onde se deu este encontro com esta mulher samaritana no poço de Jacó. Esse texto do capítulo 4 nos informa que não era o próprio Jesus quem batiza o povo, que batizava o povo, mas sim os seus discípulos. Lemos no primeiro versículo do capítulo assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João.
Foi isso que motivou Jesus a partir da Judéia para a Galiléia. Aqueles que conhecem a geografia dos lugares bíblicos sabem que a região da Judéia está nos arredores de Jerusalém, ao sul de Israel. Se você quisesse ir para a Galiléia, teria de cruzar todo o país de sul a norte. De carro você levaria umas 12 horas para percorrer essa distância. Quando a Bíblia menciona alguma informação geográfica, é melhor atentarmos para ela. São informações que nos ajudam a entender melhor o texto. Lemos aqui que Jesus partiu da Judéia em direção à Galiléia. E segundo a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, era-lhe necessário passar por Samaria. Por que isso? O preconceito entre os judeus e os samaritanos era muito forte. Aliás, preconceito não é uma novidade na história da humanidade. Ele sempre existiu, o preconceito. Dizem que bastam 2 seres humanos sobre a face da terra para que haja preconceito. Um vai se achar melhor do que o outro. Esta é a raiz do preconceito. Podemos listar pelo menos uns 10 tipos de preconceitos diferentes e todos eles nutridos pela ignorância. A base e a fonte do preconceito é a ignorância. Se você não conhece um certo tipo de pessoa, um certo grupo étnico, uma certa religião e seus seguidores, uma determinada raça de pessoas, você estará inclinado a acreditar em qualquer coisa que lhe disserem a respeito desses grupos, porque não sabe nada que desminta o que ouviu. É por isso que quando viajamos e conhecemos pessoas de outras culturas, grande parte do nosso preconceito ele acaba desaparecendo, porque a gente conhece aquelas pessoas, a gente conhece aquela cultura e vê que a história não era bem assim como falaram para nós. Havia muito preconceito entre os judeus e os samaritanos. O preconceito era tanto que quando os judeus ortodoxos viajavam de Jerusalém ou Judéia para o norte, na região da Galiléia, contornavam a região de Samaria, evitando aquela área. Mas quando Jesus fez esta viagem, ele foi direto por Samaria e atravessou o centro da região a uma cidade chamada Sicar. Ele passou por lá e no caminho sentou-se ao lado de um poço. Aparentemente, Jesus mandou os discípulos comprar alimento porque queria ter uma certa privacidade para conversar com aquela mulher samaritana. É interessante observar a técnica que Jesus utilizou para abordar esta mulher e manter esse diálogo. Existem algumas técnicas para manter uma conversa ou entrevista que realmente funcionam bem. Uma das técnicas para iniciar um diálogo é se submeter à pessoa. Jesus inicia o diálogo com uma mulher samaritana usando esta técnica. Os judeus não se davam com os samaritanos e um homem judeu jamais conversaria com uma mulher samaritana. Mas Jesus deliberadamente submete-se à mulher ao lhe pedir água. A mulher se surpreende e perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A primeira coisa que a mulher observou a respeito de Jesus é que ele era judeu. Não sabemos muito sobre a aparência física de Jesus, mas ele deveria se parecer exatamente com um judeu, ter a cara de um judeu. Esta mulher não teve dificuldade para identificar isso. Imediatamente ela disse, foi a primeira coisa. Como que o Senhor, sendo judeu? Ela conheceu de cara que Jesus era judeu. Quando a mulher respondeu ao pedido de Jesus com aquela pergunta, Jesus replicou de maneira ainda mais intrigante. Ele disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Vamos nos deter um pouco nessa pergunta. Será que temos consciência quando oramos a quem nós realmente estamos nos dirigindo? Invocamos o Deus dos céus e da terra. Será que temos consciência disto? O que podemos pedir ao Deus que é Deus de todo o céu e da terra? Pense bem quando você ora. Você fala com o próprio Deus, o poderoso Deus que criou todas as coisas. Você está tendo um diálogo com esse grandíssimo Deus. Você tem exatamente uma consciência disso? Que você está falando com Deus. Pense bem. O que você pediria se realmente soubesse que estava falando com Deus? O que você pediria, hein? Pois é exatamente isso que acontece cada vez que você ora. Você está falando com Deus.
Talvez agora você esteja pensando, é mesmo? Cada vez que eu oro, eu estou falando com Deus. Talvez você já pensou, puxa, se Deus aparecesse para mim pessoalmente, eu queria pedir tanta coisa para Ele, eu queria ser tão claro com Ele. Pois, meu amigo, minha amiga, cada vez que você para orar, você está exatamente falando com Deus. Com Deus em pessoa, você está falando com Deus. Estou sublinhando essa questão porque ela é muito séria, muito importante. Eu pergunto, será que temos consciência quando oramos? A quem é que nós estamos nos dirigindo? Gente, nós estamos falando com o próprio Deus, então vamos aproveitar cada momento para orar. E orar com todo o significado da nossa alma, porque estamos falando com Deus. Quando João se propôs a escrever este evangelho, disse que contaria a realidade de que quando pessoas respondem de maneira apropriada a Jesus, com fé nele, nascem de novo. João demonstrou essa verdade no capítulo 2 de maneira alegórica e literalmente no capítulo 3. Agora, estamos prestes a ver outra demonstração do que João se propôs a fazer no seu prólogo, lá no começo do capítulo 1. Medite sobre o capítulo 4 de João e faça você mesmo as perguntas que foram usadas para o estudo do capítulo 3. Você lembra das perguntas? Vamos lá, vou refrescar a sua memória. O que é o novo nascimento? Por que eu devo nascer de novo? E como eu posso nascer de novo? Essas perguntas são por demais importantes. E eu gostaria que você lesse com muito carinho o capítulo 4 de João. Bom, daqui a pouquinho nós já vamos terminar o programa. O tempo passa rápido, o relógio não para, está aqui à minha frente, ó. Então é o seguinte, leia o capítulo 4 de João. Faça para você mesmo essas perguntas. Vou repetir. O que é o novo nascimento? Por que devo nascer de novo? E como posso nascer de novo? Vamos encerrar o estudo de hoje. Nós no próximo programa veremos em detalhes, versículo por versículo, esta conversa entre o Salvador do mundo e esta simples mulher samaritana. Prepare-se para o próximo estudo. Leia o capítulo 4 do Evangelho de João, versículos de 1 a 26. E esteja comigo no próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.